95 apresenta Checkup no rádio. Checkup no rádio hoje em dose dupla. Estou recebendo aqui nos estúdios a Tubelísio Neto, médico geriatra, doutora Túlia Meira Garcia, ela é fonoaudióloga, gerontologista e coordenadora do curso de formação de cuidador de idosos da Escola de Saúde Pública do Ceará e também professora do campus Caicó, da UERN, ok? Seja bem-vinda aqui, doutora Túlia, obrigado por sua participação aqui no nosso Panorama 95 do Tubelísio. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcos, bom dia, professora Túlia, bom dia, ouvintes, internautas, mais uma vez um prazer participar desse seu programa, que cada dia mais cresce a audiência. Professora Túlia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, bom dia. Muito bom dia, uma enorme satisfação estar aqui para falar sobre um tema muito importante e dividir com o professor Belísio, que foi meu colega de trabalho na Escola de Medicina, e agora juntamos nossas forças institucionais em outros espaços. Estamos aqui para colaborar com a rádio e com os ouvintes. Para começar o nosso programa de hoje, qual é a importância que tem, por exemplo, o cuidador de idosos? Uma pessoa que gosta da confiança da família, ele está no dia a dia ali, talvez ele conviva mais com o idoso do que os próprios familiares. Qual a importância que tem esse profissional, doutor? Veja bem, Marcos, o tratamento da pessoa que tem demência, do paciente que tem outras patologias crônico-degenerativas e que são dependentes de outras pessoas, que são pessoas que têm limitações para as suas atividades do dia a dia, ele é formado por um tripé, eu diria: paciente, profissional e cuidador. O cuidador, ele pode ser familiar ou pode ser um cuidador contratado. Então ele é parte do tratamento, ele é parte integrante de tudo aquilo que a gente planeja, de tudo aquilo que a gente quer executar. Ele é a pessoa que observa se o paciente tomou o remédio, ele quem dá o remédio, se dá o banho, como é que está a pele, ele é quem vê se está defecando, se está tomando água, se não está, se está comendo bem, a quantidade que está, se está aquele paciente ele está com alteração mental, se ele está conversando mais, está se agitando, se ele não está falando as coisas com coerência, enfim, é a pessoa que a gente tem que estar tão perto quanto do paciente também. Então o cuidador, ele é de suma importância e ele também é ser humano. A gente ainda não conseguiu, embora no Japão tenha alguns projetos de fazer um cuidador robô, a gente ainda não conseguiu trazer esse robô para cá. Então, como ser humano, para que ele possa cuidar, eu sempre digo que o cuidador, para cuidar bem, ele precisa estar bem. Haja vista a sobrecarga emocional e física que ele tem de cuidar de uma pessoa, muitas vezes da família, com doenças graves, com uma transferência de emoções muito grande. Por isso, professora, há necessidade de se realmente, por exemplo, ser uma pessoa capacitada, uma pessoa formada, e não dá para você dar a qualquer pessoa essa responsabilidade? Sim, durante muito tempo se imaginava que atender às demandas da pessoa que envelhecia era fazer de qualquer jeito. Hoje, os estudos da geriatria, da gerontologia e de outras ciências que têm colaborado com a compreensão do envelhecimento humano mostram que é preciso, sim, a gente ter capacitação na área do envelhecimento, e uma capacitação que envolve tanto a mão de obra, que são os profissionais que trabalham com as pessoas que precisam de cuidados de longa duração, como a própria sociedade, para compreender o que é o processo de envelhecimento e a gente ter uma sociedade mais acessível, que compreenda as limitações de um paciente com demência, quando convive em espaços públicos, que precisa de um apoio ao cuidador, seja esse familiar ou seja esse um cuidador formal, porque nós temos no Brasil duas modalidades de cuidados. O cuidador formal, que é aquele contratado pela família, ou que passou por uma capacitação, ou que foi contratado e assumiu a função de cuidar daquela pessoa, tendo exercido outras tarefas no domicílio.
e o próprio cuidador familiar. E aí a gente tem no Brasil, inclusive aqui em Caicó, espaços de discussão sobre cuidados e qualificação desse cuidador, principalmente o cuidador familiar. Nós ainda não temos grupos formais muito instituídos aqui, espaços formais muito instituídos, mas já tem algumas iniciativas interessantes, como a capitaneada pela residência multiprofissional, as experiências da Liga de Geriatria, né, na UFRN, os projetos de extensão da UERN, que tem tentado fazer com que esses profissionais tenham um conhecimento que possa qualificar o cuidado e diminuir o estresse desse cuidador. Porque quando nós temos um pouco de orientação sobre como cuidar, nós não fomos preparados para o envelhecimento. É um fenômeno muito recente. Nós aprendemos a cuidar de crianças, mas cuidar do envelhecimento é um fenômeno muito novo. É mais difícil também? Não sei se mais difícil, acho que não, acho que é diferente, que precisa de orientação e precisa de profissionais que deem o suporte para isso. Se torna mais difícil, Marcos, se não for talvez capacitado, não for preparado, coisa que, como a professora Túlia falou, fenômeno novo, uma coisa que a gente não diria estar sendo pego de surpresa, mas o Brasil, os países subdesenvolvidos, o fenômeno do envelhecimento, ele aconteceu muito rapidamente, diferentemente de outros países, onde o envelhecimento ele veio gradativamente e as pessoas foram se preparando. A gente simplesmente, de uma década para outra, a gente aumentou a nossa estimativa de vida em 10 anos, 15 anos, e temos agora uma população de idosos onde a gente tem que estar preparado para cuidar, e na maioria das vezes a gente não sabe como cuidar, e essa tarefa se torna difícil quando a gente não tem aptidão, quando a gente não está preparado, quando a gente não tem conhecimento sobre o que vai fazer. Então é árdua quando eu acredito nesse sentido. Agora, é normal, por exemplo, a família, quando ela contrata um cuidador, ela sai um pouco de cena, por exemplo, deixa essa responsabilidade apenas com o cuidador, e seria um erro nesse caso, por exemplo? Ou a família tem que acompanhar também, tem que viver o dia a dia, dar a sua contribuição a esse carinho, a esse tratamento com a pessoa idosa também? A tarefa do cuidador é garantir para essa pessoa com dependência o maior grau de autonomia, o maior grau de qualidade de vida. E qualidade de vida pressupõe a manutenção dos vínculos com a família, né? Então, nós temos modelos de famílias diversos, tanto famílias muito cuidadosas como aquelas que negligenciam não intencionalmente ou por descuido, porque não conhecem, e aquelas até que cometem violência de todos os tipos, financeira, física, psicológica. Então nós temos diferentes modelos de família. O que a gente precisa construir na sociedade é uma sociedade atenta a isso, e atenta ao cuidado necessário àqueles que cuidaram de nós. Não é uma tarefa única do cuidador, é um somatório como desse tripé, como o professor Belísio falou: profissionais, família, cuidador e uma sociedade acessível e solidária a quem envelhece. São vínculos que jamais deviam ser quebrados, no caso. Assim, deveriam não ser quebrados, ou, se rompidos durante a vida, retomados e ressignificados agora no processo de dependência dessas pessoas idosas. Porque a gente sabe que tem famílias que têm marcas, que romperam muitos afetos, mas que na velhice e na tarefa do cuidar podem ser retomados e reconstruídos. As famílias podem se envolver novamente afetivamente, como projeto de vida, dar qualidade de vida para essas pessoas. Mas não é uma tarefa só da família. A gente fala muito sobre o cuidado, o papel do cuidador familiar, mas a gente tem uma responsabilidade enorme dos órgãos públicos. O cuidador, doutor Belísio, ele tem um papel importante também na recuperação da saúde do idoso. Ele depende da sua postura, do seu comportamento, ele também pode ajudar nesse sentido? Sem dúvida. Exemplificando, sendo bem objetiva a sua pergunta, às vezes o cuidador ele não sabe levantar um paciente idoso, e às vezes a gente precisa, até mesmo durante o internamento, isso acontece muito, quanto mais tempo o idoso ele fica parado, mais rapidamente ele perde massa muscular, mais rapidamente ele perde massa óssea, mais debilitado ele vai ficando. E às vezes durante um evento agudo, durante uma descompensação de alguma doença, dentro do hospital a gente já orienta a colocar ele em pé, depois dar uns passinhos e andar com esse paciente.
E o cuidador, se ele não for atento a isso, se ele quiser simplesmente passar o dia só dando os medicamentos e olhando os zap na internet, ele não vai ter esse cuidado de mobilizar o idoso. Porque, por exemplo, o profissional assistente com a competência de mobilizar o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional, ele não vai estar 24 horas. Ele vem, faz ali a sessão e vai embora e deixa orientações para que aquele paciente se mobilize. Isso é um exemplo simples de que ele é fundamental na recuperação. Às vezes tem uma diarreia, a gente precisa uma quantidade de água maior, dar os remédios na hora certa, até a professora Túlia, como fonoaudióloga, pode orientar melhor num processo disfágico, um paciente que tem uma disfagia, que é ele se engasgar, ele não conseguir deglutir a medicação, a alimentação. O cuidador também é fundamental nesse aspecto para poder colocar o espessante, para poder fazer outras coisas. E professora, que dicas seriam essas com relação a esses primeiros socorros com relação aos problemas de saúde? Sim, do ponto de vista de competências que esses profissionais cuidadores devem ser treinados, essa questão de transferência, como o professor Belísio falou, é muito importante. Transferir do leito para a cadeira, da cadeira para a cadeira de banho, tudo isso tem técnica que facilita para que o cuidador não adoeça, por exemplo, de problemas musculares pelo peso, pelo não conhecimento da técnica de transferência com menor força possível. Com relação à alimentação, por exemplo, o paciente acamado que é alimentado pelo cuidador deitado, ele corre maior risco de aspiração. Ele engasga mais fácil, ele corre o risco de ter pneumonia de repetição pela aspiração do alimento. Em vez dele ir para o pulmão ou para o estômago, o alimento vai para o pulmão. Isso causa uma série de complicações para o quadro clínico geral do paciente. E aí tem estratégias de orientação sobre posicionar o paciente da melhor forma possível, de preferência na mesa, se não possível na mesa, no leito, usar travesseiros e almofadas e rolinhos de tecido para posicionar de forma correta. Após a avaliação do fonoaudiólogo, você adaptar a dieta para a textura que o paciente consegue deglutir com segurança, seja ela pastosa, líquida ou sólida. Usar, no caso de paciente com hemiplegia, que tem um lado paralisado por uma sequela de AVC, alimentar esse paciente pelo lado de maior força evita que esse paciente tenha engasgos. Enfim, são uma série de dicas muito simples, mas que a gente não conhece, porque a gente, na verdade, o envelhecimento é muito recente do ponto de vista da organização do cuidado nos domicílios, e a gente precisa orientar essas pessoas e dar dicas importantes. E tem uma coisa que não está nos livros muitas vezes, não está nas pesquisas. A experiência do cuidador é fundamental para a gente até aprender com ele. Muitas vezes o profissional aprende com os cuidadores e os grupos de apoio são fundamentais para isso. Essa dica, por exemplo, da alimentação da forma correta, por exemplo, jamais dar alimentos ao idoso, ele deitado, sim. Isso em nenhuma situação pode acontecer. Em nenhuma situação. Nem pacientes do ponto de vista clinicamente bem, como nós, ativos, ainda mais grave no caso de um paciente em situação de incoordenação na mastigação e na deglutição, baixa cognição, e aí corre o maior risco ainda, porque a gente precisa de coordenação. A gente não pensa sobre isso, mas a gente se organiza para falar, respirar, mastigar e deglutir. Com relação à questão da voz, a voz é o primeiro sinal no idoso, por exemplo, que é prejudicado, no caso é a voz? Não, depende de cada situação clínica, não necessariamente. Do ponto de vista do envelhecimento normal, a gente tem uma mudança da voz. Que a gente chama presbifonia, que é o envelhecimento da voz, e uma presbiacusia, que é o envelhecimento esperado da nossa capacidade de ouvir, né, da nossa acuidade auditiva. Mas isso também não significa que a gente não possa intervir. Tem programas de aperfeiçoamento, de qualidade, de recuperação desses pacientes. Doutor Belísio, acho que quem está em casa nos ouvindo agora, a principal pergunta que faz é a seguinte: como é que eu devo, quais são os cuidados que eu devo ter para escolher, por exemplo, o melhor cuidador? Existe uma regra, existe um manual que eu possa, por exemplo, dicas que eu possa escolher, definir o perfil do ideal cuidador?
Marcos, em todas as relações profissionais, eu acho que a confiança, ela está acima de tudo. Você saber que aquela pessoa é íntegra, saber que aquela pessoa vai cuidar bem, porque acima de toda a questão de habilidade, de competência, você tem que a pessoa que vai cuidar é do seu pai, da sua mãe, do seu avô, então você vai ter que ter confiança nessa pessoa. Depois disso, você saber a competência daquela pessoa, experiência, como a professora Túlia falou, de ter cuidado de outras pessoas, ou mesmo dela cuidar já de um outro parente, e ter habilidade, carinho, sensibilidade, ter amor pelo que faz. Não adianta estar ali, não, eu vou estar porque eu vou ganhar esse dinheiro e não fazer a coisa do jeito que ela deve ser feita. Tá com saúde, às vezes o cuidador, o estresse do cuidador, que a gente falou anteriormente, é uma coisa muito rotineira. Ele fica mais sensível a qualquer alteração do idoso. O idoso às vezes repete uma coisa que é natural dele repetir, ele não tolera mais, pede uma coisa, ele não tolera, ele fica estressado. Então, primeira coisa, confiança, depois experiência, depois perceber ali na conversa com ele se ele tem amor, se ele tem vontade de trabalhar ou se ele está só fazendo ali um bico, pensando em fazer outra coisa, e habilidade, ter capacitação para poder lidar com isso. Até eu aproveitaria para a gente, de forma para provocar nós aqui, para a gente poder, sei lá, talvez quando sair daqui, a gente que já se conhece a longo prazo, professora, a gente sentar e montar um grupo de cuidador de capacitação, ou mesmo um grupo de cuidadores informais, familiares de pacientes com demência. A gente pode tentar bolar uma estratégia e outro dia a gente trazer os resultados aqui para Marcos. Bacana, coisa boa, né? Professor, quais são as atuações da gerontologia? Porque além de fonoaudióloga, você também é gerontóloga, não é isso? Sim. O que é que faz, por exemplo, uma gerontóloga? Geriatria todo mundo já conhece, aqui em Caicó, então, quantos anos de programa, o professor Belísio criando uma cultura de envelhecimento ativo na cidade. Então, acho que não tem nenhuma dúvida sobre a geriatria. A gerontologia, ela é uma ciência maior, ela estuda o envelhecimento sob diferentes perspectivas, a biológica, a psicológica, a social, a econômica. Ela é interdisciplinar, então temos gerontólogos com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia nas mais diversas áreas, temos geriatras com título de gerontologia, nós temos odontólogos, fonoaudiólogos, engenheiros, advogados, enfim, um leque de profissionais preocupados em qualificar o envelhecimento e tornar a sociedade melhor. Sem dúvida, a gente precisa discutir isso, e um dos pontos importantes que a gerontologia tem trabalhado é no fortalecimento de políticas públicas para o envelhecimento, na garantia de direitos, de direitos e de serviços, de programas específicos para quem envelhece, e de educação ao longo da vida, incluindo conteúdos gerontológicos desde do ensino da educação infantil, para que a gente tenha mais solidariedade entre as gerações. Isso é fundamental. Além de todo o esforço para incluir nos cursos de saúde disciplinas e projetos de extensão na área do envelhecimento. Isso é fundamental. Temos radialistas também, com especialidade em gerontologia. Olha aí, Marcos. A professora Beltrina é jornalista lá, é coordenadora de um curso muito importante em São Paulo. Tem um portal chamado Portal do Envelhecimento, em que as pessoas podem ter acesso a diversas informações de arte, cultura, empreendedorismo na terceira idade, na velhice. Essa discussão aqui hoje, ela só é possível graças ao curso de medicina, ou seja, Caicó vai ganhando realmente esse plus graças ao curso de medicina, doutor Belísio? A professora Túlia é professora lá da UERN, mas esteve conosco na UFRN, acho que há bem pouco tempo, bem pouquíssimo tempo, acredito até que não perdeu ainda o vínculo. Não, lá, ainda tem o laço. Orientandos lá. Tem muito orientandos, então... De vez em quando vou por lá, semana passada eu estava lá. Veio, eu acredito que por causa do curso de medicina, e para nossa satisfação, a professora Túlia é uma pessoa, é uma pesquisadora muito conhecida, uma pesquisadora que tem muito
muito conhecimento no Brasil todo. Ela conhece o pessoal de grandes estudos aqui no Brasil. É uma referência para nós nessa área do envelhecimento, engrandeceu bastante a nossa disciplina lá de envelhecimento, engrandeceu bastante o nosso curso com conhecimentos da área da gerontologia. A geriatria, ela realmente se dedica mais à parte médica da saúde do idoso. A gerontologia abrilhanta toda esses outros cenários, essas outras perspectivas. Então, tudo só foi possível por causa do curso de medicina, e a gente é muito grato a tudo isso. Você acha que a população hoje ela está mais preocupada, está mais antenada em envelhecer com saúde e também com muita responsabilidade? Eu acredito que as pessoas estão começando a ter essa ideia de capital de saúde, né? Delas acumularem durante a fase adulto jovem, até mesmo quando criança, acumularem como se fosse uma previdência mesmo, como se fosse uma poupança. Sim. Fazer saúde ali para poder envelhecer ativamente, envelhecer com saúde, não sofrer na velhice. Então elas estão cada vez mais buscando estilo de vida, modelos de saúde de vida, modelos de estilo de vida mais benéficos e que possam fazer com que elas acumulem esse capital de saúde que possa ser desfrutado durante a velhice. Há uma diferença muito grande do idoso que faz uma fase adulto jovem acumulando esse capital, e outro que não, um envelhece ativamente, um envelhece com saúde, e outro envelhece com doença, outro envelhece de maneira inadequada. Então, se você quer envelhecer sem tanto sofrimento, sem todas aquelas estigmas, todas aquelas doenças do envelhecimento, vale a pena fazer atividade física, dormir bem, controlar o estresse, se alimentar bem, estar sempre atento a tudo aquilo que possa estar relacionado à sua saúde, fazer seus check-ups, aí o nome do programa Check-up no rádio, fazer seu check-up com rotina. Isso faz com que você chegue à velhice de maneira ativa. Independência e autonomia são duas coisas que a gente sempre preza, qualidade de vida sempre preza para o idoso. Ter a capacidade de decidir e conseguir decidir, mesmo na velhice, é uma coisa que a gente preza muito. Então, essa cultura ela vem tomando de contas, inclusive o professor Alexandre Calacho, acho que há 2 anos, ele fez um alerta à Organização Mundial de Saúde, fez um reporte sobre o envelhecimento ativo, sobre essa questão do envelhecimento, a importância de se colocar desde a infância, a importância de se envelhecer com saúde. Isso é uma ideia de cultura, de política pública, que todo mundo tem que ter em mente para envelhecer de maneira saudável, e aí sim a gente diminui o impacto que essa nova configuração da sociedade nos impõe. Então, acho que essa cultura está mudando. Ok. Professora Túlia Meira Garcia, ela é coordenadora do curso de formação de cuidador de idosos da Escola de Saúde Pública do Ceará, professora da UERN e da UFRN aqui no nosso Panorama 95. Obrigado pela sua participação. Volte sempre. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu só queria já deixar, já que a provocação foi feita aqui no áudio, ao vivo, eu queria responder a provocação. Que vai aceitar a provocação. Sim, né? Vamos trabalhar num projeto, me coloco à disposição para contribuir, a regimentar aí os residentes da residência multiprofissional. A UERN agora está em projeto de implantação de um projeto de extensão coordenado pela professora Ana, que será Vem ser idoso na UERN. Ela vai muito provavelmente contar com a mídia para divulgar esse projeto que está em construção, e a ideia é que ele seja também, tem um braço de articulação com outras instituições de ensino. Então,
E me colocar à disposição também da cidade de Caicó, que é a cidade da família da minha mãe. Então, a minha vinda para cá também não é só pela Escola de Medicina, é um lugar que eu tenho pertencimento, Caicó, eu me sinto bem aqui, além de ter todo um espaço de trabalho muito interessante. E durante o tempo que eu estive no Ceará, quando eu coordenei, eu era da equipe que integrava as políticas públicas do Núcleo Técnico de Saúde do Idoso, lá nós desenvolvíamos ações como o curso de cuidadores. Foram várias turmas de 120 horas, coordenado pela professora Helena Aires, pela enfermeira Lília Gondim, e lá tínhamos também capacitação para médicos, cursos de geriatria para médicos. Então, esse período que eu trabalhei na Escola de Saúde Pública e na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará foi um período bastante interessante e que certamente a gente pode replicar aqui várias experiências. Ok, bacana. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Só para que o ouvinte possa entender, essa provocação que você falou vai trazer que benefícios, vai atingir, no caso, os cuidadores de idosos? Exatamente, é formar um grupo de pessoas para cuidarem de idosos e formar talvez outro grupo de pessoas que já cuidam de idosos e que possam trocar experiências e cuidar melhor. A gente já tem um ambulatório da geriatria, estamos pensando em fazer um ambulatório de demência, lá tem o geriatria geral de demência, e temos pensado em fazer um ambulatório muito profissional. Marcos, eu queria agradecer imensamente a disponibilidade da professora Túlia. Não é todo dia que a gente pode dividir a bancada aqui com a professora, com uma pessoa de tão alto gabarito. Agradecer mais uma vez ao programa e até a próxima terça, se assim Deus permitir. Muito obrigado. 8 horas.